boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Tudo bem? Dani, Ale, Sandra, Alessandro, Betinha, Alezinho, Fafá, meu filho postiço. Cida, Cida conseguiu, que bom, Cida. Boa noite, minha linda. Gente, não esqueçam, já vamos lembrando, mandando aviãozinho, compartilhando para quem você acha que precisa dessa live, né? Que precisa desse consolo, precisa dessa dessa energia, né? Dessa energia amiga, dessa energia do alto, tá? Rafinha, boa noite. Dani, boa noite. Boa noite, saudade de você, Rafinha. Não esqueçam de pegar água para fluidificar, viu, gente? Tá? A minha tá aqui, meu copinho. Lembra que a água ela é individual, tá? Vai pegar para você, para cada membro da sua família, cada um com o seu copo, viu? Lembrando que o remedinho ele é colocado individual para cada um, para cada probleminha que a gente tem, né? A espiritualidade coloca na água que a gente vai tomar. E você pode tomar uma garrafa, fluidificar uma garrafa que você vai beber. Pode ir bebendo durante todos os dias, viu? E pro bichinho, lembra, tá? Se você tem gatinho, se você tem cachorro, passarinho, pode colocar água para eles também, tá? Aninha, bem-vinda. Betinha, gratidão vocês, gente, gratidão vocês, viu? Por essa troca de energia que vocês me alimentam. O meu alimento vem de vocês, viu? Lógico, primeiro do nosso Pai maior, né? Do nosso Pai celestial e depois de vocês. Certeza. Carlinha, boa noite. Me fala uma coisa, gente, como é que tá o som? Como é que tá a nossa música? Porque eu lembro que na semana passada, acho que ficou meio alta. Passada não, acho que foi passada, ficou meio alta. Me dá um feedback da música, porque eu tô com um barulhinho aqui, gente. É baixo, mas é um barulhinho. Não sei nem se vocês ouvem. Do ventiladorzinho, o ventilador. E a chuvinha, né, gente? Vocês estão ouvindo? As gotinhas no toldo. E às vezes eu não ouço a música. E às vezes eu deixo alto. Pode incomodar vocês. Tá. Vocês estão me ouvindo bem, né? Isso é importante, gente. A gente se ouvir. Né? Então eu vou lendo vamos lendo o nosso Gotas de Esperança, gente, vamos adiantando, né? Enquanto todo mundo vai entrando, tá? Lembrando, mandando o aviãozinho. Mais uma vez a gente aqui no nosso combustível, né, gente? A nossa reforma íntima, que é tão importante. Eu agradeço todos os dias, por eu ter sido apresentada para essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos espíritos, né? Por isso que a gente fala que a doutrina espírita não é uma religião, né? É uma forma de vida, né? Que é ensinada pelos espíritos. Por eles, que é para onde a gente retorna, vai retornar, né? E quem está do outro lado sabe, né? Tem uma explicação melhor. Então eu agradeço todos os dias por eu, nessa encarnação, já ter sido apresentada.
a gente não sabe na nossa encarnação passada, né, gente? Mas eu acredito que muitos de nós aqui, né, na nossa encarnação passada, a gente já tenha tido alguma vivência, né, com a espiritualidade. E esse ano a gente veio, essa vida, né, essa encarnação a gente veio firme e forte, né? Então vamos fazer a nossa leiturinha, gente, no nosso Gotas de Esperança, tá? Vamos escolher? Fatiminha, boa noite, peguem a água. Marcelo, abraço, a gente se viu hoje também. Eu enlouquecida já indo dar bronca na Luna e quando eu chego perto vejo que não é a Luna. Marcinha, gente, vamos escolher para ou ímpar? Vocês escolhem? Vamos lá? Rapidinho? Mensagem par ou mensagem ímpar? Vocês escolhem e a gente abre o livrinho. A espiritualidade sempre guiando os nossos pensamentos. Carlinha, par. Rafa, par. Dani, par. Marcelo, par. Ih, já era, né, gente? A gente vai estar junto, Cida. A Cida fala, na próxima encarnação, par. Vamos estar junto, não tenha dúvida. Sandrinha, par. Ganhou par disparado. Vamos lá, gente. Espiritualidade já está aqui presente com a gente, viu? Podem ter certeza. Muitos, como a gente fala, né? Como a gente tem o nosso dia marcado, a nossa hora marcada, a espiritualidade amiga traz os nossos irmãos que precisam desse alimento, tá? Eles estão aqui com a gente. Então vocês escolheram o par. A gente vai de mensagem par. Mensagem de número 122. Vale a pena viver. Não ache sua vida vazia, sem sentido. Não se deixe vencer pelo desânimo, pela frustração. Sua vida é muito importante. Ela tem razão de ser. As frustrações fazem parte da nossa vida, né, gente? Desde criança. Desde criança. A gente teve, a gente tem e a gente vai ter sempre. Deus é infinitamente sábio. Ele tem um plano para você. Procure descobri-lo. Deus nos conhece desde o momento que Ele criou a gente. A cada encarnação é Ele presente na nossa formação no ventre da nossa mãe. Então Ele tem um plano sim pra gente. Não desanima. Observe as suas maiores tendências. Elas são as sementes que esperam frutificar. Esse é o plano de Deus para você. A gente não falou na semana passada, gente, no nosso evangelho, sobre a missão do homem inteligente na Terra. Então, lá no nosso fundo, a gente sabe o que a gente veio fazer. Cada um na sua linha, né? A gente sabe. Essa semente que está dentro de nós, a gente sabe. Então, a gente tem que deixar essa semente frutificar. Valorize a sua vida, seja útil. Vença a inércia. Cultive o bom pensamento. Tenha esperança. Você alcançará a paz.
a felicidade. Sentir a vida valiosa é crescer em satisfação. Seja útil. O que é ser útil? É eu me melhorar. É eu evoluir para eu poder ajudar o outro, para eu poder ser útil para o outro. Porque se eu não sou útil, se eu não me amo, se eu não consigo sentir que eu sou filha de Deus, que eu tenho um Pai olhando por mim, eu não vou me amar e eu não vou conseguir amar o próximo. Então essa é o plano de Deus para você. É você se encontrar nas coisas dele, para você poder se amar, para você se sentir útil e ser útil para o seu próximo. O seu próximo é quem mora com você, é quem você encontra todos os dias, né? É você ser útil de alguma forma, seja ela material, seja ela espiritual, numa palavra, num abraço. Isso é ser útil ao próximo. Tá bom? Então vamos entrar na nossa prece e começar o nosso evangelho de muito amor. Convido vocês a fecharem os olhos, já mentalizando a imagem de Jesus, pedindo a Ele que esteja aqui conosco, que esteja presente no nosso evangelho, pedindo para que Ele olhe por nós, por todas as nossas aflições, e assim a gente agradece por esse momento tão valioso na nossa vida, tão valioso, que esse nosso amor, essa nossa energia, essa nossa vibração possa atingir todos aqueles que precisam, encarnados, desencarnados, que essa energia vá para o universo, para o nosso planeta Terra, porque é a nossa vibração, é o nosso amor que vai fazer o planeta se curar, que vai fazer o planeta evoluir. O planeta só vai evoluir por nós, que a gente tenha essa força, esse amor para ajudar o planeta e o próximo. Agradecemos a espiritualidade que já está presente para nos auxiliar nesse evangelho, que vai fluidificar as nossas águas e que vai limpar os nossos lares de todas as brigas, de todos os sentimentos tristes, de todo o rancor. Eu vou pedir para você visualizar aquela pessoa que precisa de cura. Visualiza essa pessoa feliz, visualiza essa pessoa curada. E assim a gente inicia mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. É isso, gente. Aí a gente vai iniciar no nosso evangelho, capítulo 8.
Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. A gente está caminhando, gente. Nós estamos caminhando para isso. Como disse na nossa mensagem inicial, não desanime. Não desanime. Então, capítulo 8, bem-aventurados. A gente já aprendeu, né, gente? O que significa essa palavra bem-aventurados? Felizes. Felizes aqueles que têm o coração puro. E o primeiro item desse capítulo é o deixai vir a mim as criancinhas. A gente ouve bastante, né, essa frase de Jesus na Bíblia. Então a gente vai entender o que significa deixai vir a mim as criancinhas. Então aqui a gente tem duas passagens da Bíblia, gente. A primeira, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 8. A outra passagem, então apresentaram-lhe criancinhas a Jesus, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, as crianças, enquanto Jesus passava, as pessoas traziam, os pais, né, levavam as crianças para que Jesus tocasse nelas. E os discípulos, achando que eles estavam incomodando Jesus, afastavam essas pessoas, né, com gestos, com palavras rudes. Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Isso está em São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, um detalhe importante aqui, gente, nessa passagem da Bíblia: não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham, ou seja, que sejam parecidos. Eu vos digo em verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Prestaram atenção nesses detalhes? Se assemelha como uma criança e não sendo uma criança. Aí vem a explicação dos espíritos. Tô tentando ver quem ditou. Não está escrito aqui. Vamos lá. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A pessoa que tem o coração puro, uma criança, vamos dizer, né? Ela tem a simplicidade e a humildade, né? Essa pureza, ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. O que a gente tem aprendido até agora, gente?
que leva o ser humano ao abismo? Qual é a grande chaga da humanidade? O orgulho e o egoísmo. E essa pureza de coração, ela exclui completamente o egoísmo e o orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Então, perceberam? Jesus tomou como emblema a infância, né? Para poder explicar essa pureza. Por isso, gente, que na época, né, há 2000 anos, quando Jesus trouxe as parábolas, as pessoas não entendiam, né? Como assim? Só criança entra no reino dos céus, né? Essa comparação, que legal, gente. Esta comparação poderia não parecer justa se se considera que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz renascendo, reencarnando para a vida corporal, traz as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. A gente não vem a cada encarnação se despojando, tentando se despojar das nossas más tendências, né? Então ele fala dessa comparação que não é justa, da criança que já traz tendências de outras vidas. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Aí eu te pergunto, e vocês já sabem, quem foi o único espírito encarnado, puro, que pisou na terra? Jesus. Contudo, essa pureza, ela é exata do ponto de vista da vida presente, sem olhar o passado, né? Esse passado que a gente fala, gente, quando a gente fala de vida futura, tá? Sempre quando a gente fala vida futura, quando os espíritos falam, é além túmulo, tá? E passado, uma encarnação passada. Então, contudo, essa pureza, ela é exata do ponto de vista de hoje, né? Quando a gente olha uma criança, né, gente? Uma criancinha, olha que pureza, não é? Então é o ponto de vista presente. Porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino, olha o que a gente comentou lá no início, que o reino de Deus é para elas. O que a gente falou? Mas para aqueles que se lhes assemelham, né? Claro, todo mundo cresce, né? Aqui na Terra. A gente nasce criança e a gente cresce, né? Já pensou se o reino de Deus fosse só das crianças, né? Não, é para aqueles que se assemelham, tá? Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Então, já que a gente sabe que aquela criança, né, de 2, 3 aninhos, já teve existências, gente, milhares de existências passadas, né? Assim como nós já fomos crianças e tivemos. Por que aquela criança já não mostra as tendências das vidas passadas? Tudo é sábio nas obras de Deus. Deus não faz nada ao acaso.
A criança, gente, tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. O que a gente aprende? A gente não vem todos no mesmo círculo familiar? Vocês já imaginaram se aquela criança, aquele bebê, eu não vou nem falar bebê, né? Mas aquela criança, como eu falei agora, de 2 anos, de 3 anos, eu sei que essa criança me matou na existência passada. Nós tivemos um crime, existiu um crime entre eu e ela. Como é que eu vou amar essa criança? Como é que eu vou resgatar o perdão com esse espírito? Então, sendo uma criança, onde obviamente eu não sei, não conheço o passado, nem meu e nem dela, e ela guardando aquela ternura, aquela pureza, né, aquela fraqueza que necessita dos meus cuidados, então essa cura vai aparecer. Para a mãe, o seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude, né? O bebê precisa ser assim, para que eu cuide, para que a gente cuide. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, em lugar da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Então são detalhes, né, gente? A gente fala detalhes, né? De uma forma irônica, né? Que fazem toda a diferença. Como a gente diz, né, gente? A gente fala assim, a gente vê tantos casos de pessoas da mesma família que não se dão bem por nada, não conseguem se assimilar, não conseguem se entrosar, seja filho com o pai, filho com a mãe, entre irmãos, não entendem o porquê, não, como a gente diz, né, o santo não bate. Tem alguma coisa. Aonde está essa coisa? Lá no passado. Por isso que qual é o melhor remédio? O amor e o perdão. E graças a Deus tem o véu do esquecimento, que a gente não sabe. E nem deve saber. Né? E nem deve saber. Seria preciso, continuando, seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo. Vou repetir. Seria preciso que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Como é que um espírito que já soubesse do seu passado habitaria um corpinho tão fraco, tão frágil? Assim como se vê entre as crianças muito precoces. No sentido de crianças precoces, no sentido, gente, da inteligência, da maturidade, né? É por isso que desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo
Ele está, durante um certo período, numa espécie... deixa eu só pegar essa partezinha. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, né? Antes da gente reencarnar, antes da gente entrar, né? Habitar o ventre da nossa mãe, lá no plano espiritual, a gente entra num estado de sono, né? Se eu não me engano, isso tá em nosso lar, né? Quando o espírito vai reencarnar, ele passa por um processo de sono. Ele está, durante um certo período, numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Este estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e o fazer esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que a poderiam entravar. Então você imagina se a gente tivesse lembranças de coisas que a gente fez, nos fariam entravar. A gente não conseguiria evoluir se a gente não tivesse esse esquecimento. Então esse esquecimento é para o nosso bem, né? Eu vejo pessoas falando, mas é injusto, né? Não é nada injusto, muito pelo contrário. Se não tivesse essa pausa, né, que nos dá um novo ponto de partida. Por isso a importância da gente prestar atenção em nós mesmos, nas nossas más tendências. Coisa que a gente já enxerga na criança. Na criança que eu digo, quando ela atinge os seus 7 anos, que já está começando a ficar madurinha, né? A gente já começa a perceber algumas tendências, né? Nessa criança. É aí que a gente tem que trabalhar. Aí entra o papel do pai e da mãe. Muito importante. Não vacilar com essas más tendências. Não vacilar. Seu passado, entretanto, reage sobre ele. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. É o que a gente falou aqui mais ou menos, né? O nosso passado reage sobre nós quando somos pequenos, né? E renasce para a vida de uma forma maior, mais forte. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Né? Então tem a ver a ligação aqui com o corpo realmente, né? Não caberia um caráter já viril, né? Ou violento que o espírito traz da vida passada num corpinho de criança, né? Então, a partir do nascimento, as suas ideias vão retomando gradualmente no impulso à medida que se desenvolve os órgãos, que é o que a gente falou, gente, mais ou menos 8 anos. De onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança. É verdadeiramente criança. É pura, né? É ingênua, é inocente. Porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos
dormitam, o que acontece? Quando esses instintos estão adormecidos, a criança, ela é mais flexível. Por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e o fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Ou seja, tem uma frase, como é que é? É de criança... como que é? É de criança que se torce o rabinho, né? Porque esses instintos estão adormecidos. Então é aí que o pai e a mãe têm que aproveitar essa flexibilidade da criança e começar a mudar os instintos, aproveitar para colocar os nossos valores de pais na criança, porque depois vai ficando cada vez mais difícil, porque o instinto lá passado, lá de trás, vai acordando, vai ficando mais forte, e aí é mais difícil da gente moldar, porque vai ficando menos flexível, né? E para terminar, o espírito reveste então, por um tempo, a túnica da inocência. E Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Mais fácil para entender, né? O deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino dos céus. É o emblema da pureza, da humildade, da caridade, da simplicidade, né? Eu até, no Livro dos Espíritos, gente, tem uma pergunta muito linkada com esse tema. Livro dos Espíritos, questão 383. Olha o que Kardec pergunta para os espíritos. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Eles respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais... É o que fala aqui, gente. O espírito, ele é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo, ou seja, os pais, né? Eu tenho certeza, gente, que cada um de nós aqui, principalmente os mais experientes, né, os mais velhos, tem uma vivência, tem um exemplo, tem uma lembrança de alguma criança que você fala: meu Deus, nessa idade, fazendo isso, tendo essa atitude, né? Vamos colocar aí com uns 4, 5 anos, né? A gente fala, já tem essa maldade, né? Ou já tem essa personalidade forte, né? E a gente vê muitos pais, né? Ai, que bonitinho! Olha, nossa, uma personalidade tão forte! Puxa, que legal! Mal sabe o que pode se transformar, né? Dessa tendência vir à tona se o pai não doutrinar, não ensinar,
não colocar as impressões corretas, né? Eu vou ler as minhas ideias, gente, sobre isso, mas a gente pode ir comentando, viu? Sobre o assunto, tá? A gente sabe que Jesus, quando veio para a Terra, isso a gente sempre fala, né, gente? Ele veio para nos ajudar a cumprir as leis de Deus que foram trazidas por Moisés, né? Lembrando, Moisés foi a primeira revelação, Jesus Cristo a segunda, Espiritismo a terceira, o Consolador, né? Então Moisés trouxe as leis de Deus, que eram aquelas leis mais rudes, né? Mais duras, mais embrutecidas, por quê? Por conta das pessoas que viviam na terra naquela época, né? Os hebreus. Então, Moisés teve que impor essas leis. E aí, levando em consideração, eu coloquei isso aqui, que eles já sabiam da parte intelectual, eram pessoas inteligentes, né? Então veio Jesus. Jesus veio para a Terra, encarnou na Terra só para isso, para trazer o amor, para ajudar a cumprir as leis de Deus, né? Ele resumiu essas leis em quais palavras, gente, que a gente fala isso sempre. Todas as leis de Deus são resumidas em amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. E ele disse: está aí toda a lei e os profetas. Ele sabia Jesus já sabia, como eu falei, né, que esses povos, os povos, já tinham e eles já sabiam como avançar no campo científico, no campo intelectual, né? Jesus já sabia disso, já sabia antes de vir para cá que os povos eram muito inteligentes, só que faltava o quê? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. É isso que ele veio fazer. Então, ele veio nos apresentar o Evangelho, né? Os ensinamentos dele, que é o conhecimento moral, que sem esse conhecimento, sem o desenvolvimento moral, gente, ninguém evolui, ninguém é feliz. E aqui começa uma nova era para o sentimento. Quando Jesus pisou na terra, começou uma nova era para o sentimento, para a parte moral. E a gente sabe que para a nossa jornada evolutiva, a gente precisa do intelecto, claro, mas a gente precisa principalmente das virtudes e da parte moral. A revelação do Cristo é a revelação do amor. Ele veio trazer o amor. Esse sentimento leva luz aos corações embrutecidos, que se dizem gênios, que acham que não precisam de nenhum Deus para sobreviver. O amor educa o coração. O amor educa o coração. Jesus fala, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então eu vou falar o que eu tenho no meu coração. Se eu for uma pessoa grossa, arrogante, prepotente, é o que eu tenho no meu coração. Eu não tenho amor. De onde vêm os nossos sentimentos e ação? Né? Quando a gente vai falar alguma coisa, quando a gente sente, quando a gente vai agir, da onde vem? Do coração, né? Do nosso coração. Então, se eu tenho bons sentimentos no coração, eu vou iluminar
o meu raciocínio nas minhas ações. Então aquele que tem uma inteligência apuradíssima, se ele tiver amor no coração, ele vai fazer coisas boas. Senão, ele vai agir como tantos outros inteligentes que só acabaram com as pessoas. Coloquei aqui, tantas inteligências fizeram tantas atrocidades. Por quê? Não tinham amor ao próximo e nem a si mesmo. A educação intelectual, gente, isso é muito importante. A educação intelectual, a inteligência, tá? Ela tem um objetivo e muitas vezes esse objetivo, gente, ele é limitado, tá? Ele é circunscrito, né? E às vezes ele vem por uma vida, por uma existência, né? Mais uma vez, usando o exemplo de Hitler. Veio super inteligente, ele teve a chance dele, na existência dele. Ele usou essa inteligência para o mal. Então, muito provavelmente, nas próximas existências, ele não vai vir inteligente. Ele vai ter que passar por expiações, passar por provas, para criar o amor no coração. Ele teve a chance dele. Então, aquela pessoa que é inteligente, normalmente, ela vem limitada numa vida, numa existência só. Será que existem nada, gente? Um outro exemplo que eu coloquei aqui. Será que Albert Einstein reencarna novamente com a mesma inteligência? Né? Provavelmente Einstein já vem mais amoroso, mais preocupado. Pode até vir com a inteligência, mas com amor. Para criar coisas boas para a humanidade, né? E eu pus exemplo aqui também, gente, do André Luiz. Vocês lembram André Luiz no filme? Como ele queria praticar a medicina dele do outro lado quando ele desencarnou? Vocês lembram disso? Né? Depois que ele passa pelo umbral, ele foi um médico super intelectual quando encarnado aqui na matéria. E quando ele desencarna, depois do tempo que ele passa por regiões umbralinas, ele passa por tratamento, e quando ele se vê na condição de poder ajudar, ele quer aplicar a medicina dele. De nada serve. É impossível, né? E aí eu coloquei aqui, e o lado moral dele, vocês lembram? O lado moral de André Luiz? Quase nada, né? Muito precário, muito precário. Egoísta, orgulhoso, arrogante, possessivo, né? Era aquela pessoa que rezava, como muitos conhecem aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga, né? Aquele Deus que ensina que quando a gente passa para o outro lado, ou a gente fica eternamente do lado de Deus ou eternamente no inferno. Infelizmente, essa é a crença da maioria das pessoas. E quando se vem do outro lado, é tarde. Então, à medida, gente, que a gente vai incorporando os bons hábitos, né, dos sentimentos, a gente vai... O que acontece? E isso tem acontecido, eu tenho certeza que isso tem acontecido já hoje para nós. À medida que a gente vai incorporando esses bons sentimentos, né, os bons hábitos na nossa vida, a gente consegue atravessar pelos sofrimentos que são inevitáveis, gente, na nossa vida terrena.
os sofrimentos serão inevitáveis. A gente consegue atravessar de uma forma menos penosa, né? A gente consegue identificar melhor a causa e cuidar, tratar o efeito, né? E aí vai chegar um momento que a gente vai viver de verdade numa família universal, que é o que a gente sempre fala aqui, né? A Cida comentou que ela quer que a gente se reencontre, né, na próxima vida. Com certeza a gente vai se reencontrar, né? Por isso que a gente tem que começar a entender que somos uma família universal. Aqui, eu sou mãe da Cleo, eu sou... Perdão, eu errei no verbo. Aqui, eu estou mãe da Cleo, eu estou mãe do Enzo, eu estou filha da minha mãe, eu estou filha do meu pai. Mas quando todos nós regressarmos para o plano espiritual, para nossa verdadeira casa, lá não existe mãe, pai, filho, tio, vô. Somos uma família, todos. Só que ainda é difícil para a gente incorporar isso aqui nessa vida terrena, né? Aqui no planeta Terra é difícil. Mas é para isso que a gente está aqui, para aprender que somos uma família universal. Como a gente disse no início do nosso evangelho, né? É a nossa vibração, é a nossa emanação de energia para o planeta que vai fazer acelerar a nossa chegada ao planeta de regeneração, gente. Não adianta a gente continuar pensando coisas ruins, emanando raiva, emanando o rancor. A gente vai atrasar a nossa evolução, né? Então, nós somos responsáveis pela evolução do planeta. Se a gente quer chegar mais rápido, a regeneração depende de nós. Não depende de Deus, não depende de Jesus, depende de nós, né? E só pra gente finalizar, gente, pra gente entender um pouquinho mais dessa parte da criança, deixar e vir a mim, as criancinhas, a gente reencarna para evoluir. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai reencarnando em planetas superiores. Só que para a gente reencarnar em planetas superiores, o que tem que acontecer? A gente tem que se despojar dos sentimentos ruins. Todos eles, sentimentos ruins, todos os vícios, qualquer tipo de vício que a gente tenha, desde os vícios carnais, materiais, aos espirituais, né? Morais, né? O julgamento, a maledicência. Só quando a gente se despojar é que a gente vai conhecer a felicidade plena. Como diz Jesus, a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo, né? Então, comecem a reparar. Não é surpresa quando a gente vê uma criança avançada, né? Mais evoluída, né? Não é surpresa, gente. Primeiro porque estão reencarnando milhares, já começaram a reencarnar milhares, gente, milhares de espíritos superiores aqui na Terra para ajudar a nossa evolução. Então a gente vai detectar na criança essa sabedoria. E a infância nessa criança vai ser rápida.
Óbvio que no corpo não, né? Que ainda aqui na Terra a gente tem esse corpinho de criança que vai desenvolvendo os órgãos, né? Nos planetas mais evoluídos, gente, lá nos superiores, né? A fase da infância é muito rápida. Não demora o tempo que demora aqui. Por quê? Porque à medida que a gente evolui, a gente vai deixando para trás o quê? As expiações. Então, a gente já pode ter uma fase criança já mais descortinada, né? Onde eu não preciso esconder mais nada do meu passado. Então, a minha infância vai ser mais rápida. Só que não é aqui ainda, né? E uma coisa importante, gente, não deixemos de passar desde a infância os valores morais e espirituais de Jesus para os nossos filhos. Como diz aqui, aproveitar a fase que é mais flexível para a gente deixar as nossas impressões na criança. Porque à medida que ela vai crescendo, à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, as tendências de vidas passadas dela vão aparecendo. Aí fica mais difícil, né? E a importância, mais uma vez, da gente estar aqui, da gente estar aprendendo, da gente estar aprendendo sobre a reencarnação, sobre a lei da causa e efeito, da gente estar aprendendo sobre a imortalidade da alma. Aprendizados que fazem com que a gente viva melhor, né, gente? Como a gente colocou aqui, com que a gente consiga atravessar os sofrimentos de uma forma menos penosa. Então não deixemos o nosso lado espiritual e o nosso desenvolvimento moral de lado nunca. Nunca. Aprendamos e que a gente passe para frente, que a gente traga para nós, quanto mais pessoas informadas, quanto mais pessoas felizes, melhor. E felizes não no campo material, no campo moral, né? E é isso, gente. Aqui a gente finaliza o nosso Evangelho. É isso. Muito feliz, muito feliz. Vou deixar a nossa live salva, tá? Vamos fazer a nossa prece. Compartilhem o nosso Evangelho, viu, gente? Quanto mais pessoas aprendendo o que a gente aprende melhor, né? Então eu convido vocês a fecharem os olhos. Vamos assimilar tudo isso que a gente aprendeu. Que a gente seja capaz de ensinar, de passar tudo aquilo que a gente aprende para o maior número de pessoas que passam por nós, pelas nossas vidas. Que a gente possa amar cada dia mais o nosso irmão, que a gente possa perdoar, que a gente não guarde nenhum rancor, que a gente não tenha nenhum sentimento de vingança e que se a gente tiver, que Jesus nos ajude, que a gente não tenha vergonha de olhar para o alto e pedir ajuda a Jesus para que nos ajude a perdoar, que nos ajude a amar. Agradecemos
a esse nosso alimento semanal, a esse nosso combustível que faz a gente ir para frente, voar. Que tenhamos uma semana abençoada. Agradecemos pela espiritualidade que ficou aqui com a gente, nos auxiliando no Evangelho. A espiritualidade que aplicou o passe em nós. Em cada um de nós foi aplicado um passe. Agradecemos a água, nossa água que foi fluidificada, que foi colocado o remedinho que a gente precisa. Que essa energia seja passada para todos, para toda a nossa família, para todos os nossos queridos, aos nossos entes queridos. Esse amor. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim a gente finaliza mais um Evangelho, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Vamos fazer a nossa fotinho para a gente finalizar? Gratidão, Betinha, gratidão a todos vocês, que assim seja. Vocês são, sim, meus irmãos, minhas irmãs da vida. Não é à toa que a gente está aqui junto, aprendendo, levando essa luz para quem a gente puder levar, né, gente? Gratidão, gratidão demais. Vamos fazer foto? Vamos lá? Obrigada. Quando eu disser 1, 2, 3 já, faz uma fotinha, eu vou postar cada uma das fotos, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, foto. Obrigada, gente. Obrigada demais. Vou deixar salva, viu? Eu agradeço sempre, amo vocês demais, demais. Demais. Viu? Contem comigo, contem comigo. Tamo junto. A gente tá aqui um para ajudar o outro na caminhada, tá? Nunca, nunca negue ajuda. Nunca, de uma forma ou de outra, a gente tem como ajudar quem precisa, tá? Uma semana linda, abençoada, viu? Para todo mundo, tá? Muito trabalho, seja ele qual for. Expresse o seu amor ao próximo, tá? Comece a enxergar o outro como irmão de caminhada, seja ele quem for, tá? Um beijo, gente, um beijo, fiquem com Deus. Tamo junto.